Eu sou natural do Vale do Jequitinhonha e minha infância foi toda em uma fazenda. Então eu tinha uma relação muito direta com a natureza, com os animais, mas era uma relação talvez não mediada pela história ou pelo conhecimento, mas muito mais pela própria vivência que aquilo ensejava. Ao me deslocar para Belo Horizonte, que é uma região mais montanhosa, isso já quando eu tinha 20 anos, aquela paisagem me surpreendeu muito pelas montanhas e pela aridez que ela tinha. A gente é recebido na exposição por um grupo de registros fotográficos de intervenções na paisagem. São intervenções mínimas, que duram um intervalo relativamente curto de tempo e são fotografadas ao longo dos dias, testemunhando o aparecimento e o desaparecimento de formas junto à matéria do mundo. Esse primeiro ambiente, ele nos apresenta a paisagem mesmo, ainda que reinventada e reimaginada pela prática visual do Manfredo. Eu comecei a transitar dessa coisa pseudamente figurativa para uma abstração. A gente vai perceber aqui na exposição que tem alguns trabalhos que são dessa época, não só trabalhos sobre papel, mas as minhas primeiras experiências com a pintura, que apesar de geométricos, eles têm uma atmosfera como uma lembrança, uma memória e uma nostalgia de uma paisagem que aos poucos desaparecia. E ao mesmo tempo que, do ponto de vista da composição, nessas pinturas e desenhos reunidos no espaço, existe a condensação das formas geométricas, do traço puro, na escolha de materiais, de texturas, de gestos do Manfredo, o tempo todo transparece que algo está em processo, algo remete à temporalidade orgânica da vida e não à suspensão do tempo da matemática ou da razão pura. Então ela tem uma espécie de coisidade que a gente normalmente atribui às coisas da natureza, mais do que às coisas feitas pelos humanos. E dessa forma, ela, sem representar as montanhas, traz algo delas para junto da gente. A cor da paisagem que eu tentava reproduzir com as tintas industriais, ela já estava na paisagem. Então, eu comecei a levar essas terras para o ateliê e produzir os pigmentos. E a partir daí, de 1980, eu comecei a introduzir a paisagem como matéria do meu trabalho. Não só o discurso sobre a paisagem, mas também a própria matéria tornada matéria da pintura, o corpo da pintura. Na verdade, a presença das paisagens transborda as suas cenas, a sua visualidade. Ela está no cheiro, na escala, na atmosfera, nos sons, nos ventos, enfim, ela tem outras propriedades que são mais sinestésicas. Isso é raro, é surpreendente e nos inquieta, porque a gente sente esses elementos sinestésicos sem ser tão fácil denominá-los, identificá-los. Eles estão entre os trabalhos e não ali descritos em cada imagem. A consciência da nossa capacidade de destruição da natureza, da paisagem, dos seus biomas e da própria geografia nos coloca nostálgicos. Porque, de certa forma, a gente está vendo algo que nós sabemos que nós mesmos estamos em vias de destruir. E um trabalho como o do Manfredo ajuda a imaginar maneiras de dar lugar para essa nostalgia e, ao mesmo tempo, trazer para o presente uma reflexão de que a gente não precisa necessariamente jogar toda a experiência da paisagem para o passado. Ainda há horizonte para se disputar, para que nós não fiquemos totalmente sozinhos nas cápsulas que nós mesmos somos capazes de construir.